programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, formada por um conjunto de parlamentares designados para investigar possíveis malfeitos cometidos por agentes públicos e políticos. Toda CPI criada aqui na Assembleia Legislativa tem prazo de validade de 120 dias, podendo ser prorrogada por até mais 60 dias. Para que uma CPI seja instaurada, é necessário ter pelo menos uma quantidade extra de parlamentares. Caso esse número não seja alcançado, o autor ainda pode tentar aprovar o pedido através da apreciação do plenário. Além disso, é necessário que o pedido de abertura de uma CPI tenha bem claro o fato a ser investigado. Os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, quanto mais parlamentares o partido tem, mais representantes terá na comissão. As CPIs não podem punir os culpados, afinal, a aplicação das leis, incluindo suas punições, cabe ao Poder Judiciário. A partir dos resultados dessas investigações, apontar os órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso abordado. Quando terminados os trabalhos da comissão, é apresentado um relatório final, que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei, dependendo do caso, pelo envio das investigações pelo Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. Deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a quarteirização de contratos firmados pelo Poder Público, receberam nesta terça-feira o Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, diretor-presidente da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. A Comissão Parlamentar de Inquérito quer apurar irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo governo do estado de São Paulo com o terceiro setor. O encontro realizado em ambiente virtual foi presidido pelo deputado Edmir Chedid, do Democratas. Durante a reunião, os participantes discutiram requisitos e o processo de contratação de profissionais da área da saúde e o trabalho técnico que é realizado nos hospitais e na área de gestão. Atualmente, São Paulo possui 86 entidades aptas a firmarem parcerias com a gestão estadual, sendo 51 apenas na área de saúde. Durante a apresentação, Ronaldo Ramos Laranjeira explicou que a equipe e a cultura institucional da associação têm permitido melhorar o atendimento à população, em especial nos momentos de crise, porque estão sempre atentos à evolução e mudanças pelas quais a medicina tem passado nos últimos anos. Foram apresentados dados sobre os serviços prestados pela entidade e informações relacionadas aos convênios firmados com o poder público para a gestão de unidades de saúde. Havendo número regimental, eu declaro aberta a 28ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída de número 24 de 2020, com a finalidade de apurar irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo governo do Estado de São Paulo com o terceiro setor. Então, vamos diretamente ao item número 1, agradecendo desde já Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, que vem acompanhado do Dr. Mancini, do Dr. Ferraro e também do Dr. Manuel Girão, logo farão uma apresentação. Já antecipo mais uma vez aqueles que desejarem fazer a inscrição para questioná-los, para que o façam através do chat. E, doutor Laranjeira, agradecer a sua presença aqui. Normalmente, o senhor já tem vindo e contribuído em outras CPIs da casa, trazendo o seu conhecimento. Normalmente, a gente passa aqueles que aqui vêm um tempo de até 10 minutos, para fazer a apresentação, explanação, a apresentação de quem os acompanha, né, nessa audiência que foi solicitada por Vossa Senhoria. E já fazer um breve relato do que ocorreu, do fato que nós temos a discutir, os esclarecimentos, e depois eu vou passar a palavra para o deputado Zé Américo, que solicitou e fez alguns questionamentos que os senhores já responderam, saber dele se ele tem mais algum questionamento, e depois vem as inscrições daqueles deputados que desejarem questionar Vossas Senhorias. Então, passo a palavra ao senhor, desde já desejando saúde, soubemos que o senhor se encontra bem adoentado, contraiu aí o vírus do coronavírus, estava numa UTI, graças
a ciência, a tecnologia, a Deus, o senhor está aí, a sua palavra. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelas palavras, né? A gente passa um período difícil aí da parte de saúde, mas felizmente a gente acredita na medicina. Eu sou a testemunha viva da medicina de boa qualidade que acaba superando aí o vírus, e eu estou aqui, graças a Deus, vivo e com saúde, né? É por isso que da semana passada eu não pude participar aqui da CPI, e a gente sabe que, né, para nós é sempre um prazer poder prestar esclarecimentos da SPDM. A SPDM, a gente, na essência, né, nós somos uma instituição de 87 anos, pré-SUS, né, pré-contratos de gestão, né, então nós estamos já na prestação, na filantropia há muitos anos, né. Eu gostaria de falar rapidamente, quer dizer, e das perguntas que nos chegaram em relação à característica do próprio Hospital São Paulo. É importante a gente salientar que desde o começo, desde 1933, o Hospital São Paulo, e até hoje, o Hospital São Paulo é uma instituição filantrópica particular, né? Até 1956, a própria Escola Paulista de Medicina, que era junto com o Hospital São Paulo, eram entidades particulares. A partir de 1956, o governo federal tornou a Escola Paulista de Medicina uma instituição federalizou a escola médica. Se felizmente ou infelizmente, o Hospital São Paulo continuou uma entidade privada, tanto que sem fins lucrativos. É uma filantropia sem fins lucrativos. Tanto que doou uma parte do seu patrimônio para a constituição da Escola Paulista de Medicina, que virou uma escola federal que depois se transformou na Universidade Federal de São Paulo. Essa dicotomia, né, nos assombra até hoje, né, de qual é a característica do Hospital São Paulo. Então, posteriormente, o Hospital São Paulo e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, o Hospital São Paulo é a essência, né, da SPDM, né? E o contrato, né, os contratos do Hospital São Paulo, apesar de a SPDM termos vários contratos de gestão, o que caracteriza as organizações sociais, o Hospital São Paulo não tem contrato de gestão à semelhança de vários hospitais da rede da SPDM. Então, como o Hospital São Paulo tem uma sede própria, né, o prédio do Hospital São Paulo é de uma filantropia sem fins lucrativos, você não pode fazer um contrato de gestão num prédio próprio. Caracteristicamente, o contrato de gestão é feito num prédio governamental e que a entidade faz a gestão, né? Então, o contrato do Hospital São Paulo é direto com o SUS via a Secretaria Estadual de Saúde. É um contrato de prestação de serviços. Então, quando o Hospital São Paulo executa serviços, né, que é um hospital terciário, secundário, né, ele presta serviços, né, o SUS, utilizando a tabela SUS, ele paga posteriormente ao Hospital São Paulo pelos serviços prestados. Muito semelhante às Santas Casas, né? E a gente sabe que a tabela SUS está defasada há mais de 15 anos, né? Então, parte do problema do Hospital São Paulo, a semelhança de muitas Santas Casas pelo Brasil inteiro, é um contrato de prestação de serviço.
Esse detalhe é fundamental, né? Porque a SPDM, nós temos vários contratos de gestão, que cada um deles tem o seu contrato, tem o seu CNPJ, e esse dinheiro não se mistura. Então, nós não podemos pagar nada do Hospital São Paulo com um contrato de gestão, sei lá, de Sorocaba, do Pirajussara, de Diadema. Esses contratos absolutamente não se misturam. Que isso, às vezes, é complexo saber que os dinheiros, cada hospital que tem um contrato de gestão, fica com o seu dinheiro independente, tem uma prestação de conta no Tribunal de Contas do Estado, a própria Secretaria, é um contrato autônomo. O Hospital São Paulo, diferente desses contratos de gestão que nós estamos falando, ele tem um detalhe fundamental, né? Que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, privada, que faz prestação de serviços para o SUS via Secretaria, um repasse que é efetuado pela Secretaria Estadual de Saúde contra a prestação de serviço. Então, é um dinheiro que acaba sendo... tanto que nós não somos auditados por esse dinheiro pelo Tribunal de Contas do Estado, como todos os contratos de gestão, que é o dinheiro que as Santas Casas também não são auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado, porque é um serviço de prestação, prestação de serviço. E aí é contra a prestação de serviço. Então, esse detalhe é importante. É por isso que, em muitas ocasiões, nós, como as Santas Casas, temos que recorrer a empréstimos bancários, porque pela insuficiência da tabela SUS. Então, essa é a questão mais... Nós poderíamos simplesmente não recorrer a bancos e pararmos a assistência, o que aconteceria com a maioria das Santas Casas no Brasil. Não é à toa que a maioria das Santas Casas estão endividadas, né? E o próprio governo regularmente oferece linhas de créditos para as Santas Casas, porque sabe que a cultura das Santas Casas, como a cultura do Hospital São Paulo, é uma cultura de prestação de serviço. O Hospital São Paulo é um dos poucos hospitais na cidade de São Paulo que tem um pronto-socorro porta aberta. O que significa ter um pronto-socorro porta aberta? Nós aceitamos tudo, né? Todas as pessoas doentes e as pessoas muito graves, né? Muitos hospitais, como o próprio Hospital das Clínicas, se protegem e faz sentido do ponto de vista organizacional de fazer uma triagem pré-Hospital das Clínicas. O Hospital São Paulo, pelo contrato que a gente tem com a Secretaria de Saúde, é um hospital porta aberta. Então, para se gerenciar um pronto-socorro porta aberta, é muito difícil. Não é à toa que nossos déficits são constantes, porque quando os hospitais da periferia de São Paulo ou da própria organização não aceita as pessoas graves e que requerem um cuidado terciário, né, contrato complexo, acaba parando aqui no Hospital São Paulo, que tem uma cultura institucional de aceitar esses casos graves. Tanto que nos casos de Covid que o Hospital São Paulo fez aí nesses últimos muitos meses, né, os nossos casos chegam muito graves, né? E o custo, né, nós temos essa informação, os custos das pessoas de Covid que ficam graves, eu só fui um deles, né? Fiquei grave, eu custei uma barbaridade para estar saudável, e isso acontece, e o Hospital São Paulo faz essa prestação de serviço. Só que isso dá prejuízo. Tivemos prejuízos com o Covid, né? Outros hospitais podem não ter tido prejuízo com o Covid, mas nós tivemos 4,5 milhões só de prejuízo com os pacientes de Covid. Então, desculpa ter me alongado, mas tentar dar essa visão
mais ampla. E a nossa relação com a Unifesp, ela é mediada por um acordo de colaboração, né, que já está vigindo há vários anos e foi renovado, né, e por isso que o doutor Manuel Girão, né, está presente hoje aqui, que é o diretor da Escola Paulista de Medicina e é o presidente desse conselho estratégico do Hospital São Paulo. Então, o Hospital São Paulo ele tem vários níveis, né, de controles, né? Nós temos um setor de compliance, que é a SPDM, talvez o setor de compliance da área de saúde mais organizado seja a SPDM, tem um livrinho nosso aqui que nós vamos enviar para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós somos muito orgulhosos de termos começado e termos desenvolvido o setor de compliance de toda a SPDM. Mas é uma grande satisfação que nós temos, nós não somos um hospital isolado, nós temos essa parceria com a Escola Paulista de Medicina e temos o privilégio de ter o diretor da escola aqui conosco hoje e fazendo parte do Conselho Estratégico do Hospital São Paulo. Então, o Hospital São Paulo ele opta por uma assistência de qualidade e que muitas vezes acaba passando, né, pela própria qualidade que a gente faz, né, é muito acima da tabela SUS e nós pagamos um preço alto por isso, né, de prestarmos uma assistência, né, que eu insistiria disso, que não é um detalhe, né, que ter um pronto-socorro porta aberta, né, não é um detalhe institucional. Nós poderíamos simplesmente fecharmos a porta aberta do Hospital São Paulo, mas que deixaríamos a nossa população a descoberto e regularmente o Conselho Estratégico do Hospital São Paulo e a própria história do Hospital São Paulo, nós não conseguimos fazer isso de fechar o pronto-socorro de nenhuma situação. Então, eu acho que essa é, por um lado, a essência de uma parte dos nossos problemas, mas tem a essência da parte dos nossos controles internos, né? Sem falar de outros controles que a gente acaba submetendo. Nós não somos uma instituição sem controle, e mesmo da parte dos empréstimos que a gente faz, a gente tem auditorias independentes que aqui na SPDM, no Hospital São Paulo, né, nós temos, isso é público, né, nós temos todas as nossas prestações de contas, tem a publicidade, nós não somos uma entidade que se volta para si mesmo e as nossas decisões não se tornam públicas. Eu, como diretor-presidente, eu sou professor de psiquiatria, né? Essa é a minha tarefa principal, né? Mas como os professores titulares da Escola Paulista de Medicina são os sócios da SPDM, eu estou transitoriamente como diretor-presidente da SPDM, com muito orgulho e acho que essa tarefa é muito nobre da minha parte nesse momento da minha carreira profissional, porque eu acredito na manutenção de uma instituição que presta serviços ao SUS de altíssima qualidade, né? Não é à toa que nós somos convidados regularmente para prestarmos serviços, nós desenvolvemos tecnologia do serviço público, né? Eu acho que nós estamos desenvolvendo agora essa compliance, nós temos uma instituição que nós queremos manter nos próximos 80 anos, no mínimo, né? Não estamos aqui para fazer no curto prazo, nós estamos uma instituição, a minha função aqui é garantir que a nossa instituição permaneça no SUS, nós somos pré-SUS, né, mas nós acreditamos no SUS por muitos e muitos anos, e por isso que nós prestamos contas, quer seja a CPI, nós prestamos contas, nos orgulhamos de prestar contas e termos as nossas contas com uma justificativa sempre muito consistente. Podemos discordar daquilo ali, mas a nossa prestação de contas é sempre muito consistente, quer seja em termos de salários, né, em termos nós não pagamos, teve acusações de pagarmos salário, nós temos todos os controles,
né? Essas informações são públicas, né? Nós já divulgamos todos os salários da SPDM, sem os nomes, né? Já fizemos isso para várias órgãos de controle. Nós não temos problemas em prestar contas. Eu gostaria de salientar, desculpa de estar me alongando, né? E tem os membros da CPI que tenham perguntas, teremos o maior prazer de responder, quer seja, se eu puder ter as informações, responder aqui na hora, ou se a gente tiver a oportunidade de responder com toda a documentação solicitada pelos membros da CPI. Talvez pararia aqui e deixaria aos membros à vontade aí de perguntar o que for necessário. Estamos absolutamente disponíveis. Obrigado, doutor Ronaldo Ramos Laranjeira, presidente da FPBM, diretor-presidente. Eu passo a palavra ao deputado José Américo, que é autor de um requerimento de ofícios, para que ele possa fazer esses questionamentos, e registro desde já também a presença, desde já não, já faz algum tempo, mas eu quero registrar a presença do nosso deputado Thiago Auri, que já está conosco, acompanhando toda a questão. Ele que é o relator, já encaminhou a todos os senhores, eu passei pelo Zap, a assessoria também, o seu relatório, a formatação de um relatório para que haja uma discussão depois Não grita! Depois de ouvir o doutor Laranjeira. Passa a palavra ao deputado José Américo. Obrigado, presidente. Está me ouvindo bem? Ouvindo muito bem, senhores. Eu queria me solidarizar aí com o doutor Ronaldo pela sua doença, pelo Covid. Dizer que fico muito feliz que tenha se restabelecido. A gente não sabia disso, né? Na semana passada, não estávamos sabendo disso. Queria saudar também o doutor Nassim, o doutor Ferraro, todos vocês. Acho que o ofício que foi enviado para nós pela SPDM é um ofício bastante esclarecedor, bastante completo, né? Acho que resolve grande parte dos problemas, mas eu ainda me resta duas dúvidas, que é a seguinte. A primeira delas é o seguinte, se o hospital... Bom, primeiro eu queria dizer que esclareceu muita coisa para nós o ofício, né? Dizer que, para mim, então, várias coisas ficaram claras. Aquele texto inicial era um texto que o advogado fez, eu acho um texto muito impreciso, né, imperfeito. Ele, ao invés de esclarecer, ele queria, talvez, ditar algumas normas para a CPI, né? Por isso que eu até tinha dito naquele dia, porque o texto, viu, doutor Ronaldo, irritou um pouco os membros da CPI pela sua falta de esclarecimento e um pouco de petulância do advogado. Eu até falei, olha, eu acho muito melhor o doutor Ronaldo aqui, só nem mandar texto escrito, ele vai esclarecer para nós muito melhor, ou o doutor Nassim, não tem problema nenhum, né? Bom, de qualquer forma, o novo texto que foi assinado pelo senhor, doutor Ronaldo, acho que está muito bom, está muito esclarecedor. Bom, eu tenho duas questões e depois tem uma outra prosaica que eu preciso colocar, mas duas questões. A primeira é a seguinte, vocês não conseguiram, para o Hospital São Paulo, a ajuda de reestruturação, aquela ajuda do governo federal, aquele financiamento para a reestruturação dos hospitais escola. Aí vocês dizem, né, o texto diz que receberam isso via Unifesp e repassou para o Hospital São Paulo. Essa triangulação é alguma coisa legal? É possível isso? Foi feito de forma transparente? Esse é o primeiro questionamento que eu tenho. O segundo, se o Hospital São Paulo é tão, digamos assim, tão deficitário, e eu não tenho nenhuma dúvida que o senhor está falando a verdade, né, que é deficitário, é problemático, e agora acho que tem a tendência até piorar, como é que o Hospital São Paulo consegue pagar, vai conseguir pagar o custo do empréstimo, que é pesado, né? 2 milhões por mês, são 24 milhões por ano, é uma coisa pesada para um hospital deficitário. Então, são basicamente essas duas perguntas. Uma terceira é um outro assunto que eu falo depois que terminar aqui, eu quero chamar a atenção do senhor para isso, e que diz respeito à questão dos advogados da SPDM. Eu também aceitei o esclarecimento que me foi dado
O esclarecimento que me foi dado sobre a questão dos advogados, em relação ao doutor Nassimi, entendi, mas eu tenho uma outra pergunta a fazer, mas vou fazer no final. Então, por enquanto, essas duas questões. Bem, bom dia a todos. Professor, deputado José Américo, eu agradeço a pergunta do REUF. Agradeço, porque o REUF foi uma batalha muito grande que nós, em governos anteriores, a gente teve com o governo federal, especificamente MEC e Ministério da Saúde, para dar esse suporte. E foi criado um programa assim. Foi criado um programa e chamava REUF. No governo do presidente Lula foi criado. E isso foi muito bom para todos os hospitais federais conveniados ou próprios das universidades federais de São Paulo. Foi muito bom, ele chamou de REUF. Tinha uma metodologia de distribuição, fundamentalmente de produção. O nosso hospital é um dos maiores, junto com a HC de Porto Alegre, então produzia muito, ensinava muito, tinha muita residência, e tem ainda, né? Portanto, recebia, e era muito importante. Para o senhor ter uma ideia, o REUF representava, porque ele foi extinto, para nós, 30 milhões de reais por ano. E eu queria aproveitar para dizer, deputado, que 2018, 2019 e 2020, nós não recebemos isso. Ou seja, 90 milhões de reais que a gente ficou sem receber. Esse recurso, deputado, ele entra na universidade. Ele entra na universidade. A universidade faz reformas ou compra insumos para a atividade de ensino e assistência. Então, é isso que está... Ele não tramita um recurso do Hospital São Paulo, entidade filantrópica. Então, é assim que acontece a transferência de recurso. Não há uma transferência do recurso propriamente dito para nós, através de um convênio, por exemplo, né, como poderia ser, e nós executarmos e prestarmos conta. Ele é executado integralmente na autarquia federal. E sim, a gente recebe, seja lá, sei lá, o soro, um antibiótico, ou um equipamento para o atendimento não só dos pacientes, como o campo de estágio de residentes e alunos da Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem. Eu não sei se eu esclareci o senhor da pergunta do trâmite. E é legal, isso é legal. E é absolutamente legal isso, porque quem recebe é a União. Nós temos também, deputado e deputados, existe um termo de cooperação entre o Hospital São Paulo, né, a SPDM, e a Universidade Federal de São Paulo, que faz com que os professores, os residentes, equipamentos, integrem aqui o corpo do hospital para a finalidade de ensino e pesquisa. E há, em contrapartida, uma sessão de uso compartilhado, né? Chama sessão de uso compartilhado da estrutura física para a Unifesp. Tudo bem. Segundo. Qual que é a segunda? Segundo é sobre o Hospital São Paulo deficitário. Como o Hospital São Paulo deficitário, deputado José Américo, eu também agradeço a pergunta. E até chamo a atenção a toda essa nobre casa da Assembleia Legislativa para isto. E aí eu não falo só do Hospital São Paulo, estou falando de todos os hospitais que trabalham no Sistema Único de Saúde, que há décadas tem um financiamento inadequado, há décadas. Então, histórias na mídia ou em processo, vocês veem que os hospitais, principalmente os hospitais de ensino, porque ele tem duas missões adicionais do que assistência, que é ensinar e produzir conhecimento, eles têm ao longo do tempo. O item importante, doutor Zé Américo, por exemplo, o 13º salário.
O 13º salário é um item que se repete todo ano. O dissídio coletivo dos seletistas se repete todo ano e não há um correspondente aumento no contrato do Hospital São Paulo, como há nos contratos de gestão. Nós não temos isso. Então, isso vem acumulando. Fora isso, doutor Zé Américo, a tecnologia avança, os remédios ficam mais caros, então a equação é muito difícil. Nós temos, sim, esperança de pagar. Nós temos margem consignada lá no Fundo Nacional de Saúde para pagar isso. E nós estamos em constante conversa com o nosso gestor local, no caso, a Secretaria do Estado da Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, para que retorne o nosso financiamento e, principalmente, retorne o REUF. Fala do empréstimo. Doutor Ferraro. O empréstimo, só uma coisa, Américo, assim, a garantia desses empréstimos, o próprio Ministério da Saúde, com a anuência da Secretaria Estadual da Saúde, faz o que a gente chama empréstimo consignado SUS, né? Que, então, assim, não é que nós vamos fazendo empréstimos sem lastro e sem conhecimento do Ministério da Saúde ou da própria Secretaria da Saúde. O nosso próprio dinheiro, quando vai vir, né, ele já tem uma parte que vai ser pago nesse empréstimo. Então, não é dinheiro público. Acho que é importante esse conceito. Como o dinheiro é contra a prestação de serviços, ele deixa de ser público no momento em que o dinheiro público ele paga a assistência de uma entidade privada, como são as Santas Casas, são entidades privadas, né? Então, o dinheiro, a partir do momento que ele foi usado para pagar serviços, ele deixa de ser público e passa para uma entidade privada, como a Santa Casa, ou hospitais e escolas, que, através esse dinheiro, então, a gente pode usar para pagar esses empréstimos bancários. Lógico que para nós é péssimo, né? A gente gostaria de não ter dívida nenhuma, né? Não precisaríamos ter pego o dinheiro para pagar o 13º nessa semana. Nós estávamos até sexta-feira para conseguir dinheiro para pagar o 13º do Hospital São Paulo. Então, para nós, se a gente pudesse ter um orçamento compatível com a nossa complexidade, a última coisa que a gente gostaria de fazer é nos endividar. Mas eu gostaria de assegurar à CPI que nenhum desses empréstimos, nem o pagamento desses empréstimos são ilegais. São absolutamente legais. Quem faz o endosso desses empréstimos é o próprio Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde, através do empréstimo consignado SUS, né? Não tem absolutamente nada ilícito, felizmente ou infelizmente, mas assim, a gente não faz nada errado, né? Mas temos esse empréstimo bancário. Qualquer empresa, qualquer organização social como a nossa, se a gente pudesse não ir para o banco, seria ideal, né? Mas entre não ir para o banco e não pagar o 13º, né? Ou não pagar, nós temos vários problemas, aluguéis atrasados, fornecedores atrasados, nós temos isso, né? Então, mas em relação aos funcionários e aos impostos, né, nós não podemos parar de pagar impostos, porque teria um custo da gente perdermos a nossa filantropia, né? Então, nós só entre impostos e 13º é que sustenta aí essa dívida. Doutor Ronaldo, eu me sinto esclarecido com a sua explicação. Eu acho que foi bastante claro. E essa consignação que o Ministério da Saúde, que a Secretaria permite, eu acho que resolve o problema da coisa do empréstimo. Para mim está bastante claro. Eu vou aproveitar a oportunidade, doutor Ronaldo e doutor Nassim, para tratar de um caso que eu venho conversando com vocês há mais ou menos um ano, que diz respeito ao Hospital Serraria, que diz respeito a advogado e a autor de ação.
Eu fui conversar com vocês, eu mandei um pedido de informação, né? Depois eu fui conversar com vocês sobre um processo que os médicos do Hospital Serraria estariam entrando contra uma mãe. E eu procurei vocês. Aí vocês disseram que os médicos entraram com a ação, que não tinha jeito e tal. Eu perguntei sobre os advogados também, e por escrito. Vocês disseram que não podiam falar dos advogados. Eu descobri recentemente que quem está movendo a ação não era, como vocês me disseram, os médicos. Quem está movendo a ação é a SPDM. É a SPDM que está movendo a ação contra uma mãe, né, que fez denúncia contra o hospital, etc. Né? Bom, só queria dizer que fiquei um pouco incomodado com isso. Eu vou mandar depois para o seu telefone uma cópia porque a juíza ela remarcou a audiência com a mãe agora para o dia 10 de dezembro. E quando a juíza fez, ela mandou como autor da ação a própria SPDM e os advogados, também advogado da SPDM. Né? Então, eu levei um susto, porque vocês insistiam que era uma coisa dos médicos, tal, não quiseram me falar sobre quem pagava os honorários, etc. Né? Então, eu queria só dizer para o senhor que achei muito estranho isso. Não sei se a SPDM pode mover uma ação desse tipo, mas, de qualquer forma, ela está movendo. Né? Eu vou tomar as providências junto ao Ministério Público, ver o que é possível fazer, porque eu acho estranho isso. E vocês não me disseram que era a SPDM que estava movendo a ação. Deputado? Sim. É Nassime. Oi, Nassime. Eu fui me apropriar desta questão que o senhor está colocando. Do ponto de vista médico, a gente lamenta muito o evento que ocorreu. Do ponto de vista médico. Do ponto de vista médico, não. Tudo bem, eu vou entrar no médico. Isso. Houve essa iniciativa no entendimento dos médicos e da direção local do hospital, porque havia uma fala muito contundente da mãe, com adjetivos muito pesados contra o hospital e contra os médicos. E se resolveu mover uma ação. O dinheiro não foi pago com o dinheiro do hospital, os advogados. A SPDM não foi pago o dinheiro da SPDM? Do contrato de gestão, não. No contrato de gestão, não. Inicialmente houve, e nós fizemos devolver esse recurso. Então, do dinheiro não tem nada do contrato de gestão que pague isso. Tem esta nova assembleia, essa nova audiência, deputado, que está marcada para daqui, acho que 10 dias, se não me engano, em que eu solicitei, depois da anuência da direção da SPDM, solicitei ter em vista toda a sua preocupação com esse caso, de que se encerrasse esta ação contra a mãe. Então, a orientação é que, nesta audiência, se chegue num acordo ali para que se encerre essa audiência, se encerre nesta audiência qualquer ação contra a mãe. No sentido de apaziguar, eu acho que a mãe, ela tem lá, ela faz é muito angustiante ter perdido o filho, ela tem uma reação muito explosiva, mas eu entendo que já passado esse tempo, já após nós termos conversado e entendido aí a sua preocupação, nós solicitaremos que na audiência os médicos e a direção local abandone ou peça para encerrar o processo. Pois não, doutor. Bom, queria primeiro agradecer a sua compreensão, dizer que do ponto de vista médico, o senhor me esclareceu aquele dia e eu fiquei bastante convencido, acho que a sua explicação foi muito boa. E eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não tenho conhecimento disso. O que eu achei estranho é que não ficava claro quem movia a ação. E eu entendo que o senhor, naquele dia, tenha dito que os médicos moviam a ação. E agora nós vimos o processo inteiro, não são os médicos. É a SPDM que move a ação. A titular da ação é a SPDM. Né? É só isso. A direção local, deputado, movido pelos médicos. E os médicos são coadjuvantes também nesta ação. Os médicos tiram ofendidos pela... Mas não vamos... Acho que o que nós temos, assim, eu entendo, deputado, e concordo com a sua
sua preocupação, eu acho que houve um sentimento muito forte do hospital, da direção local e dos médicos que atenderam, no sentido de ficarem muito incomodados com a fala da mãe. A gente entende a mãe. A mãe está reagindo frente a uma diversidade absurda. Foi um evento que, como eu já falei, do ponto de vista médico, é difícil você... Não houve uma falha do médico, mas qualquer mau resultado é imputado ao médico. Infelizmente, acontece tudo isso. Então, o que nós estamos propugnando agora? É no sentido de encerrarmos essa questão, no sentido de não haver nenhuma ação contra o médico. E posso lhe garantir, afiançar, que não haverá nenhum gasto público do hospital com relação do contrato de gestão com relação a essa ação ou com qualquer outra ação desse tipo. Meu doutor Nassimi, quando eu falo de gasto público, na verdade, não estou falando de um problema ético de vocês, certo? Eu estou falando do processo, certo? Porque o gasto público deve ter sido, o gasto, digamos, não público, deve ter sido muito pequeno, deve ter sido irrisório. Mas não estou falando de problema ético, era uma forma que tinha de questionar. Eu, a partir do momento que eu entrei na história, a pedido de um vereador que é meu amigo lá de Diadema, eu falei para a mãe, eu não concordo com o tipo de crítica que você fez, é uma crítica generalizada, é um jus esperniantes, a SPDM, em vários outros lugares, pode até ter crítica, mas não desse tipo. Então, você, por favor, cesse com isso. Pare com isso dessa forma. Eu não gosto desse tipo de acusação assim, genérica, eu não gosto disso. Eu achei, ou você individualiza a acusação, ou você não fica fazendo coisa genérica, porque nós sabemos muito bem, nós somos adultos, que às vezes pode ter erro, às vezes pode não ter erro. Né? A gente entende o drama familiar que ela ficou com a filha com um tipo de problema neurológico, tal, etc. Mas tudo bem, eu me dou por satisfeito com relação a esse assunto também. Tá? Com relação aos outros dois, eu já estava esclarecido. Com relação a esse assunto também, muito obrigado. Senhor presidente. Obrigado, doutor. Senhor presidente. Não, excelência, o nome do deputado Zé Américo. Bom, eu me sinto esclarecido com o texto que foi enviado pelo doutor Ronaldo, pela explicação do doutor Ferraro a respeito do auxílio federal aos hospitais e escola, e com relação ao empréstimo, com a explicação do doutor Ronaldo, me sinto satisfeito, para mim está absolutamente claro. Okay, muito obrigado. Minhas questões. Obrigado, nobre deputado José Américo. Passo a palavra, então, à nobre deputada Janaína Pascoal, que também está inscrita. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas, também os professores, doutores convidados. Antes de fazer o questionamento, eu queria só pedir para o deputado José Américo, da próxima vez, apoiar a minha iniciativa legislativa. Porque quando eu propus que as mulheres pudessem escolher a maneira pela qual queriam e querem ter seus filhos, era justamente esse tipo de problema que eu queria evitar. Porque já vista a imposição do parto normal... Neste caso, você tinha... Janaína, só uma coisinha. Nesse caso em particular, você tinha absoluta razão. Deputado, não é um caso isolado, infelizmente. Essa mãe fez barulho, mas muitas mães caladas, entendeu? Enterram seus filhos e outras carregam seus filhos a vida inteira com paralisia cerebral em decorrência da imposição do parto normal. Então, eu peço encarecidamente ao senhor, eu vou voltar com esse tema na Assembleia, porque eu não desisto. Eu peço que o senhor me apoie, né? Uma vez que o senhor conheceu essa história, porque eu sei que tem certas coisas que a gente só se convence quando conhece na prática, né? E para as mulheres acaba sendo mais fácil de sentir. Então, quero contar com o apoio do senhor, porque eu vou voltar nesse tema. E com relação aos nossos convidados, eu queria aproveitar a presença e a experiência dos professores, porque tem um ponto que me incomoda, né? E não é especificamente com o Hospital São Paulo ou com a SPDM, mas tem a ver um pouco com o que o professor Ronaldo trouxe, né, nesse nosso diálogo de hoje. Essa semana, um colega deputado subiu à tribuna e trouxe à tona um fato que ele identificou como uma denúncia
eu vejo como algo, no mínimo, imoral, né? Mas, dada a fala do professor Ronaldo, talvez não seja esse o sentimento que vigore entre as pessoas que atuam nessa seara. O que narrou o colega que subiu à tribuna indignado, e eu compartilho da indignação dele? Que uma determinada Santa Casa remunera os seus dirigentes com salários, prolabores, como queiram chamar, na casa dos 120 mil reais. Né? Então, o colega denunciou que uma determinada Santa Casa desmontou todo o setor de ortopedia, demitiu médicos que tinham salários compatíveis, né, ou até abaixo do mercado, e passou a remunerar os seus dirigentes com 120 mil reais. Por que essa Santa Casa paga essas remunerações? Porque ela acredita, meio na esteira, né, desse raciocínio que o professor Ronaldo trouxe, que no momento em que o dinheiro entra na instituição, que é privada, sob o ponto de vista da natureza jurídica, que esse dinheiro se transforma em dinheiro privado. Eu compreendo o raciocínio jurídico, mas não consigo concordar que seja ético, que seja moral, né? Que uma entidade que vive, né, principalmente de dinheiro público, seja do SUS, seja da Secretaria de Saúde, seja das emendas parlamentares, porque muitas santas casas e até coordenações de santas casas procuram os deputados estaduais e federais pleiteando emendas, que instituições como essas, alicerçadas na tese de que são privadas, possam pagar 120 mil reais para dirigentes, que é praticamente quase 4 vezes o teto constitucional, levando em consideração não o salário do governador, mas o salário dos ministros do Supremo. Então, eu queria entender, né? E aqui eu não estou colocando em xeque a questão do empréstimo, analisei o empréstimo, realmente não consegui perceber assim, uma ilicitude, compreendi a argumentação, mas eu queria entender, né, se no raciocínio dos profissionais que lidam nessa seara, se é algo ético, se é considerado moral, uma entidade que vive de dinheiro público, mesmo sendo privada, decidir pagar 100 mil, 120 mil reais para os seus dirigentes. Porque eu entendo firmemente que a Assembleia teria que legislar nessa seara. Se tem um ponto em que eu entendo que nós teríamos que legislar, seria esse. Não digo assim, dizer, olha, que um médico que vai fazer uma cirurgia no cérebro não possa ter uma remuneração diferenciada, não é isso que eu estou dizendo. Mas aqueles dirigentes, né, diretores que cuidam do dia a dia, seja da parte contábil, seja do RH, ganharem 100 mil, 120 mil, me parece um desrespeito, né, com a coisa pública. Mas eu gostaria de ouvi-los para entender se a minha cabeça que está, vamos dizer assim, fora da realidade, desatualizada. Eu queria ouvi-los. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Janaína, a gente compartilha a indignação de que esse níveis de salário numa empresa pública é absolutamente intolerável. Por exemplo, o meu salário como diretor-presidente ele é regulado por uma lei que tem um limite nem um quinto, nem um sexto desses valores que você mencionou. Então, é absolutamente regulado. A SPDM, como falei, a gente tem um manual de compliance, né, que a gente utiliza pesquisa sobre salários médios que são pagos no sistema de saúde, tem empresas que fazem exatamente isso. Então, nossos salários absolutamente nem chegam perto desses que você falou aí. Então, assim, é uma das formas que a gente se autorregula, né? E como nós temos, já colocamos à disposição da própria Receita Federal a nossa lista salarial, sem um nome, né? Porque eu vi uma discussão aqui, a gente coloca, né? Isso tem como legalmente falar, colocar a lista de todos os salários, sem necessariamente colocar o nome de quem recebe esse salário. Isso a gente já faz regularmente. Então, eu posso garantir que na nossa instituição nós somos muito ciosos disso, né? E
eu vou insistir nisso, né? Que esse manual de compliance, daríamos as boas-vindas a regulações, mas é difícil regular salário. Eu acho que regular que as empresas de saúde, né, as organizações sociais, tenham um manual explícito de compliance, né, eu acho que é um antídoto a de ter esse tipo de prática de mandar embora as pessoas e alguém receber super salários. Isso é contra, né, a manutenção do sistema de organização social ou do terceiro setor interagindo com o SUS, né? Então, para nós, isso seria um pecado capital. Eu gostaria só de passar mais um minuto a palavra do Nassim, que recebeu esse tipo de acusação, né, e foi uma acusação absolutamente criminosa, né, de colocar que ele tinha um salário de R$90 mil, e nós conseguimos mostrar na nossa peça de defesa que era absolutamente um crime, né, era uma informação falsa. Eu gostaria que o Nassim, que normalmente passa por esse tipo de acusação regular, mas a gente tem absolutamente como defender. Bom, deputado, eu acho que esse tema que a senhora coloca, ele é um tema recorrente dentro do sistema público. Eu acho que você buscar alguma regulamentação no setor privado, mesmo que público, não lucrativo, me parece um pouco, assim, do ponto de vista, não sou jurista, mas uma certa ingerência na entidade privada. O próprio Supremo, quando fez o julgamento da ADIM em 1923, ele diz que a entidade filantrópica sem fins lucrativos, ela é de natureza pública, não se confunde com o Estado e, portanto, os seus salários não podem ser regulados por lei. Isso está descrito lá no voto do Dr. Fux, quando ele faz o seu voto relator da ADIM. Agora, é uma discussão muito difícil. Hoje, você não consegue, com toda a responsabilidade de um diretor de uma unidade de saúde, você pagar um salário do governador, o teto do governador, que hoje é R$20, R$23 mil. Porque o médico, ele vai dedicar o seu dia a dia, todo o seu dia, ele responde durante a noite, se tiver alguma intercorrência no hospital, ele tem uma atividade que não... Nós provamos que, se a gente tivesse, em 2004, o salário, o subsídio do governador, que era 12 mil, trazido a valor presente pelas correções do dissídio, hoje seria 33, e não os 23, que é o subsídio do governador. E a entidade filantrópica, ela responde a isso, aos dissídios coletivos, porque ela é uma entidade que contrata via CLT. Então, só para terminar, deputado, eu também queria aproveitar, porque essa coisa é recorrente dentro do sistema, tanto que essa denúncia anônima e criminosa, porque eles falsificam o documento do Bradesco, faz isso, tenta denegrir a instituição, dizendo que tal diretor, que eu sou contratado CLT, ganha um valor de R$90 mil. O documento ele é fraudado, a conta bancária, nós provamos, o próprio Bradesco declarou que ela é uma conta bancária de outra pessoa, não tem nada a ver comigo. A conta da SPDM é uma conta que foi divulgada para ter aí receber doações durante o Covid, e o valor, é claro que é mentiroso. Então, de todo modo, isso circula no sentido de você denegrir, a meu ver, aí não é só as direções, mas denegrir também o terceiro setor, denegrir aí as instituições filantrópicas, que tem problema, nós sabemos que tem. Haja visto aí as operações que ocorreram aí. Mas é preciso que a gente... acho que tenha uma regulamentação do terceiro setor que você não coíba a iniciativa, mas que é óbvio que você tem que ter alguns limites. E a CPI, me parece que tem cumprido um papel importante para dar alguns limites a toda esta atuação, particularmente aí dentro do programa das organizações sociais. Não sei se fui claro, mas eu acho que... O senhor foi claro, o professor Ronaldo também. Na verdade, quando eu mencionei denúncia, eu não estava nem me referindo à sua situação, a essa situação. Foi uma denúncia que um colega fez com relação a uma Santa Casa,
que teria desarticulado todo um setor médico importante e passou a pagar R$120 mil para um dos seus diretores. E me parece, eu compreendo quando o senhor diz, é muita responsabilidade ser dirigente, de responder por uma entidade, é verdade. Mas na medida em que não recolhe as contribuições, por ser filantrópica, na medida em que pede dinheiro público nas mais diversas searas, pagar um salário de R$120 mil, né, me parece algo assim injustificável, né? Então é nesse sentido. E o que acontece? Não, nós concordamos, compartilhamos com a sua fala. Prejudica o nosso trabalho, né? Semana que vem provavelmente nós vamos votar a LOA. No ano passado, era meia-noite, nós estávamos votando a LOA, eu fiz um escândalo, porque eu queria aumentar a verba para as Santas Casas e para o programa de Santa Casa Sustentável. Eu consegui aumentar, mas depois o líder do governo me chamou e falou: Janaína, você defende tanto a Santa Casa, você não sabe o que acontece dentro dela. Né? E aí, quando a gente vê esse tipo de situação, acaba, vamos dizer assim, quebrando as nossas pernas, entendeu? Né? Na boa luta, porque a gente luta para conseguir recurso e quando vai ver, no lugar de estar para fazer mais exame, mais tratamento, está dando R$120 mil por mês para um dirigente. Então, eu queria, na verdade, quando eu fiz a pergunta, não era nem tratando da situação concreta, dessa denúncia aí montada que fizeram contra o senhor, era de ouvi-los, né? Se esse meu raciocínio ele tem eco, vamos dizer assim, em quem está na ponta, entendeu? Porque se o pensamento de todos que estão na ponta for na contramão, é mais nesse sentido, de troca de ideias. Deputada, no contrato de gestão das organizações sociais, tem uma ferramenta, tem uma cláusula contratual que obriga que as organizações sociais, por exemplo, façam uma pesquisa de mercado com, no mínimo, 20 entidades públicas e privadas do mesmo porte, do mesmo tamanho, no mesmo segmento. Então, eu estou pegando esse exemplo para dizer que esta é uma ferramenta que baliza, porque tem um mercado de saúde público e público não lucrativo, tem o mercado de saúde público estatal e tem o mercado de saúde privado. Esse conjunto, ele baliza também. Então, obrigando as entidades a seguirem o que tem no mercado, seguramente o mercado não paga isso. Esse valor que a senhora falou, 120 mil. Evidentemente que um valor desse está fora de qualquer plano de cargos e salários, minimamente consistente. Então, eu acho que talvez as entidades, tendo que fazer essa pesquisa pública, como as OS fazem, por exemplo, e são obrigadas a fazer todo ano, você consiga balizar melhor esse tipo de atitude, esse tipo de limite salarial, etc. Eu estou só dando uma ideia do que talvez possa ajudar. Deputada, o doutor Ferrari está falando, eu sou um fã seu. Eu sou um fã seu. É o seguinte... Nossa, que legal, Janaína. Não, de todos vocês. Você também, Zé América. Eu também sou seu fã. Deixa eu dizer um negócio. Deputada Janaína, continue batalhando pelas Santas Casas. Continue batalhando pelas entidades filantrópicas. O balanço social desse conjunto é enorme. Vamos corrigir as distorções. A senhora tem razão, mas o balanço social de todas elas vale a luta da senhora na Assembleia Legislativa para proteger esse setor. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que o recurso é devolvido à sociedade. Obrigada, professor. Obrigada. Muito bem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Zé Américo. Obrigado, nobre deputado Janaína. Eu só queria deixar claro para o doutor Nassimi que nós, CCPI, entendeu realmente como uma acusação criminosa e falsificada, né, e manipulada, a acusação de que ele ganhava lá os R$90 mil por mês. Tanto que a gente não
a gente não fez nenhuma pergunta a respeito disso. Nós entendemos, aceitamos sua explicação e vimos que se tratava de uma falsificação grosseira para atingir sua pessoa, né? Aquelas coisas do carro, aquelas outras coisas, tudo aquilo que foi pessoal contra o senhor, nós entendemos que eram coisas grosseiras, né? Que, enfim, que não mereciam nem a CPI se debruçar sobre isso, tá? O senhor pode ficar tranquilo que a CPI, nesse caso, tem um comportamento que aceitou todas as explicações de vocês a respeito do senhor, tá? Não tenha não precisa ficar preocupado, tá bom? Obrigado. E o que a Janaína colocou, na verdade, é a tese que a gente discute sobre a questão de limite salarial. Então, isso é uma outra história que nós estamos discutindo. A CPI pode fazer uma proposta ou outra, tal, mas enfim. Tá? Mas só para dizer para o senhor que nada de pessoal aí a gente aceitou, certo? A gente sequer fez pergunta a respeito disso. Obrigado. Muito obrigado, nobre deputado Zé Amênio. Então, não havendo mais novos deputados querendo questionar, toda a equipe da SPDM, representada pelo seu presidente, diretor-presidente, o doutor Laranjeira, e antes de passar a palavra aos senhores para fazer um fechamento, se assim o desejarem, e quiserem também sugerir algo a esta CPI, eu faço das palavras dos deputados a minha também. Eu acho que nós aqui na CPI recebemos uma denúncia, seja ela verdadeira ou não, a gente tem que ouvir as pessoas, para que as pessoas tenham o direito ao contraditório, para que possam vir aqui fazer as suas explicações. Eu fico satisfeito porque a SPDM veio, depois que aquele infeliz daquele advogado contratado pela SPDM, senhor Anderson Viar Ferrarese, escreveu um ofício em nome dos senhores aqui, inclusive querendo desprestigiar essa CPI, mas não vem ao caso, já passou, eu acho que já está esclarecido. Às vezes a gente que contrata os advogados, a gente precisa passar por cima deles e responder claramente o que é, para que tudo fique transparente, como parece ter ficado agora, nesse momento, quanto a todas as acusações aí pertinentes, quanto ao empréstimo, aquilo que foi discutido aqui hoje, que vem sendo discutido há alguns dias. Então, quero deixar registrado aqui o nosso agradecimento, a presença de todos os senhores, a contribuição que deram nessa CPI, também a insistência do nobre deputado José Américo, da deputada Janaína, em a gente verificar, olhar isso, a deputada Annalise Fernandes, e verificar realmente, olha, chegou uma denúncia aqui, vamos verificar, vamos dar o direito ao contraditório, vamos... não é qualquer um que sai falando e depois não comprova, e isso tudo repercute. A nossa maior preocupação é quanto à saúde financeira. Eu acho que foi isso que os deputados ficaram preocupados. A saúde financeira da SPDM. Olha, um contrato desse, de empréstimo para a SPDM, pode causar falta de atendimento a toda a população, a milhares de pessoas que a SPDM atende todos os dias, todos os meses, os anos, em função de todos os contratos que ela tem com a população. Vamos supor que o governo federal já paga mal, a tabela já é uma tabela congelada há 15 anos, né? Do SUS. Tem lá todas as santas casas, o sistema de saúde, a gente vê que falta recurso. O governo federal não se move, né? Todos aqueles que por lá passaram até hoje parece que não atualizaram a tabela da forma que deveria atualizar. Isso tem um déficit em todos os hospitais filantrópicos, né? Eu também lembrava que a Caixa Econômica Federal fez um programa desse para tentar emprestar recursos
inclusive através do BNDES, causas, para que com juros menores, né, para que os juros também não piorasse os números aí dos balanços dessas entidades. Então, cumprimentar os senhores, agradecê-los, e acho que está esclarecida toda essa questão com a presença de todos os senhores, e esse é um debate que deve continuar ao longo da história. Passo a palavra, então, para a finalização dos senhores, depois eu já entro no segundo item da pauta, agradecendo a presença dos senhores. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Eu gostaria de ver se o professor Dr. Girão, que é diretor da Escola Paulista de Medicina, quer fazer breve uso da palavra, né? Ele está, acho que, no nosso link. Girão? Bom, eu acho que... Ele está arrumando o som, né? Está abrindo o som. De qualquer forma, talvez... Vai pedir ajuda aos universitários, presidente. Eu só, talvez, enquanto ele se prepara, acho que seria importante para nós termos essa palavra do nosso diretor, né? Mas eu gostaria de falar que, para nós, é sempre um prazer estar prestando depoimentos da CPI, né? Eu acho que a CPI tem uma grande importância. Eu acho que a preocupação da gente discutir qual é o futuro das organizações sociais, né? A nova lei, a lei das organizações sociais já é uma lei antiga, o mercado de saúde, a demanda e a própria Covid, de alguma forma, mostra que a medicina tem que evoluir, o financiamento da saúde tem que melhorar. Eu acho que a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental, porque o Estado de São Paulo foi protagonista, né? Por isso que o Brasil inteiro segue o modelo de OS. Então, nós tivemos essa oportunidade de fazer a diferença no aperfeiçoamento do SUS. O meu desejo é que a própria Assembleia Legislativa possa, num debate absolutamente mais técnico, fazer uma nova proposta de como financiar a saúde no futuro. Para nós, que estamos há anos e anos, há décadas, isso para nós seria importante, ter regras claras de como prestar filantropia de uma forma sustentável. Hoje o SUS não sobreviveria sem a filantropia na área de saúde. Então, eu acho que a própria proposta da CPI, que fala da quarteirização, mas, de alguma forma, vai passar por esse debate, ou apontar para esse debate de fazermos uma nova lei que possa dar sustentabilidade às organizações, e são muitas, né, que são legítimas, né, que têm um talento na prestação de serviços, como muitas santas casas e muitos hospitais de ensino. Então, eu agradeço a oportunidade de sempre vir aqui e poder falar sobre a SPDM, sobre o Hospital São Paulo, que muito nos orgulha. Uma pena que o doutor Manuel Girão não conseguiu entrar, mas... Já estou aqui. Tá, desculpa. Desculpa já. Mas você poderia terminar a nossa fala e com muito prazer e orgulho que a gente tem você como nosso diretor da Escola Paulista de Medicina. Obrigado. É uma honra conhecê-los. Estou realmente muito satisfeito com a oportunidade de estar presente nessa reunião e acompanhei com pormenores todas as falas e fiquei extremamente feliz com a preocupação demonstrada por essa CPI. É quase que uma parceria nas atividades desenvolvidas pelo nosso hospital. A origem da Escola Paulista de Medicina e a origem da SPDM se confundem. Surgiram do mesmo ente, da cabeça de 33 professores sonhadores que lá na década de 30, num estado de São Paulo arrasado pela Revolução, construíram
o que hoje é um legado para a nossa sociedade, que é a Escola Paulista de Medicina, que veio depois da origem à Universidade Federal de São Paulo, num processo de expansão e de ampliação para várias outras áreas do conhecimento. Porém, a identidade da Escola Paulista de Medicina persiste até hoje e ela não existiria. Não teríamos como ter a Escola Paulista de Medicina sem ter o Hospital São Paulo e, portanto, sem receber, ao longo de todas essas décadas, o apoio irrestrito da SPDM, que vem, muitas vezes, assumindo, inclusive, riscos, como o que ficou aqui demonstrado, para poder manter a atividade do nosso hospital. A academia, as disciplinas, os departamentos dessa escola só têm agradecimento à SPDM e à diretoria, à gestão do Hospital São Paulo. Para poder fazer um regramento legal, formal, sobre isso, desde mais ou menos uns 10 anos, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais do que isso, foi feita uma força-tarefa que criou a vinculação, que formalizou a vinculação entre o ente autárquico e o ente filantrópico num termo de cooperação, que já foi reeditado, além dessa origem, mais 2 vezes, e que normatiza a forma de relacionamento, criando agora, recentemente, há poucos meses, pouquíssimo tempo atrás, a figura do Conselho Estratégico, que é justamente para traçar as estratégias de coexistência e de participação da academia, da Escola Paulista de Medicina, juntamente com a SPDM, dentro do nosso Hospital São Paulo. E nenhuma das mentes dos alunos que perambularam por esses muros sonha ou poderia imaginar uma realidade sem o nosso Hospital São Paulo brilhando como ele sempre fez ao longo das décadas, com dificuldades, com percalços, mas sempre atuando de forma ímpar para a formação dos médicos que daqui saem. Portanto, muito obrigado por essa fala final e a SPDM, Hospital São Paulo e a Escola Paulista de Medicina são, na mente de todos, uma coisa só. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Então, quero agradecer ao Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, diretor-presidente da SPDM, juntamente com o Dr. Ferraro, o Dr. Massumi, o Dr. Manuel Girão, que é o presidente também da UFESP, pelas suas considerações, pela presença aqui na CPI, desejando saúde e felicidades a vocês e que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui em benefício da saúde do Estado de São Paulo. Agradeço a presença dos senhores, os senhores já estão liberados para se divulgarem aqui na nossa CPI do Zoom. Eu vou dar continuidade aos trabalhos. Antes de dar continuidade aos trabalhos, eu queria fazer uma comunicação às vossas excelências, senhoras e senhores deputados, aqueles que nos veem. Foram extraídas das quebras de sigilo bancário autorizadas pelos membros dessa CPI, do IABAS, no Instituto IABAS, informações importantes, ou seja, nós temos cerca de R$6.108.000 de despesas que nos trazem algum tipo de dúvida muito forte. Então, passo a colocá-las rapidamente agora para que todos tenham conhecimento do resultado da quebra de sigilo bancário. Quero cumprimentar toda a assessoria dos senhores deputados. Nós podemos sair, né? Pode sair, excelência. Pode sair. Muito obrigado, um abraço a vocês. Obrigado, deputado. Passo, então, a passar o resultado da quebra de sigilo. Isso já consta também do relatório final do novo deputado Thiago Auric, do senhor Cassiano Ricardo da Silveira, presidente do Conselho de Administração do IABAS, que esteve aqui fazendo um depoimento, mentiu descaradamente a esta CPI ao dizer que não era remunerado pela organização social.
e que tirava todo o seu sustento do seu consultório de odontologia. Contas analisadas não registram nenhum pagamento do Iabas à empresa OGS, apontada como quarteirizadora dos médicos do hospital de campanha. Situação sugere duas hipóteses. Ou os pagamentos da OGS eram feitos por intermédio de outro prestador de serviço, transformando a empresa aí em quinteirizada, ou aconteceram de maneira informal, talvez em espécie, via Caixa 2. Também merece registro o pagamento de quase R$300 mil, mais preciso, R$ 289.522,68, para mais 6 escritórios de advocacia. Ou seja, além daqueles 2 milhões que esta CPI levantou e que a imprensa também levantou, que foram utilizados para pagar advogados nos problemas da Iabas lá no Rio de Janeiro, que a informação que temos é que esse dinheiro foi devolvido ao contrato de São Paulo, agora foi detectado mais quase 300 mil para 6 advogados. Contas bancárias apontam também o pagamento de R$ 468.702,94 por força de bloqueios judiciais. Mesmo com o desbloqueio desta parte desses valores, cerca de 69 mil, ainda restaram 399 mil bloqueios pagos com dinheiro do hospital de campanha. Merece destaque também um pagamento de R$ 128.650 para a Fundação Fundarge, que administra o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcante, Emório, pelo jeito é do Rio de Janeiro. Contas registram 2 pagamentos para uma empresa de turismo, em julho e agosto. Esse segundo, quanto o hospital de campanha, já havia sido desmobilizado, ambos no valor de R$ 4.317,14. Pagamentos de R$1,5 milhão para uma empresa de comunicação de eventos, a GL Events Live SA. Pagamento de R$ 3.163.000 para empresas de consultoria, sendo R$ 2.953.000 para apenas uma delas, a Flex Mundi. Pagamento de R$ 252.330,87 para uma empresa de aluguel de veículos, a Porto Príncipe. Valores chamam ainda mais atenção, porque, em tese, o transporte de pacientes não seria uma atribuição do hospital de campanha. Pagamento de R$ 355.628,10 para o Centro de Cirurgia da Mão. Um assunto muito mais grave. Entendemos também o repasse desses recursos. A CPI fez o levantamento nessa quebra de sigilo. Bom, mas passo diretamente ao item 2 da pauta, que é a apresentação do relatório final dos trabalhos. E eu cito aqui que temos protocolados o relatório final do deputado Thiago Auric, que é o relator destacado por esta CPI, e um voto em separado do nobre deputado Wellington Moura. Então, eu solicito aos senhores deputados se o relatório já do deputado Thiago Auric, que já foi dado conhecimento a todos, se nós fazemos dado por lido. Todos concordam? Presidente. Pois não, nobre deputada Janaína. Presidente, eu li todos os subrelatórios e ontem o deputado Thiago, muito gentilmente, enviou mensagem dizendo que o relatório final, de certa forma, decorre, vamos dizer assim, da junção, né, dos subrelatórios. Mas, como nós só recebemos o texto final hoje, enquanto estávamos ouvindo os convidados, eu não tive condições de ler o relatório final. Então, não é necessário que...
Não precisa ler em reunião, mas eu não tenho condições de votar o relatório sem ler, entendeu? Bom, dando continuidade aos trabalhos da parte da manhã, nós estamos reabrindo os trabalhos, então, o intuito é que nós temos 2 relatórios apresentados, um do nobre relator deputado Tiago Auríquio e um outro relatório do nobre deputado Wellington Moura. Na parte da manhã, nós havíamos sugerido, já que não houve tempo de fazer a leitura, que os colegas pudessem fazer a leitura e tentássemos dar um encaminhamento agora a partir das 2 horas. O que os senhores sugerem? Talvez não tenha dado tempo de fazer toda a leitura desse relatório. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre deputado Wellington Moura. Senhor presidente, primeiramente, cumprimentar todos os deputados e deputadas. Eu sugeri, falei com o deputado Tiago Auríquio e também com os outros deputados, aqui mesmo um pouco antes de nós entrarmos ao vivo, para que nós tentarmos, para que haja acordo e aprovarmos um relatório, seja favorável do Tiago Auríquio ou ao nosso. Eu gostaria que pudéssemos, então, passar para o dia de amanhã a leitura do relatório, e eu estou conversando já com o relator, deputado Tiago Auríquio, e vou conversar também, eu acho que é importante, com os subrelatores desta comissão, para que a gente possa analisar e ver qualquer divergência que a gente possa ver, ou um acrescento que possa ter no relatório do deputado Tiago Auríquio, e a gente, então, aprovarmos o relatório, seja o dele ou não. Deixa eu fazer um questionamento a ambos a todos os colegas. Independente da fusão dos 2 relatórios ou não, nós poderíamos dar como lido ambos os relatórios, e se houver um consenso amanhã, a gente encaminha o relatório que teve consenso ou vota os 2 relatórios para a gente adiantar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Sérgio Vitor. Calma aí, que minha janela é do lado do gerador aqui. Está ouvindo, né? Uma dúvida. Se a gente der os relatórios como lidos, e a gente quiser fazer alguma alteração, alguma sugestão de alteração, não tem problema. Sem problema. Podemos fazer as alterações, todos estejam de acordo. Enquanto eu não votar o relatório, os relatórios, nós podemos fazer alterações nos relatórios, né? Contribuição ainda de aprimorar os relatórios, até a hora da votação, até a hora que colocar em discussão. Presidente, pois não, excelente. Eu acredito que haja um ponto que nós vamos precisar debater, independentemente da leitura, da votação, que é essa questão trabalhista, entendeu? Então, por exemplo, o deputado Tiago, e eu vi que também o deputado Wellington, o deputado Wellington abre um item pequeno, mas o deputado Tiago faz uma parte muito grande do relatório dele, tratando do que ele chama, e o deputado Wellington também chama, de pejotização. Então, por exemplo, ele coloca o nome de todos os músicos da OSESP que não recebiam como seletistas, mas sim como pessoas jurídicas. E a linha que o colega adota, e eu respeito, não estou aqui dizendo que está errada, mas eu não concordo com ela, que é uma linha, vamos dizer assim, que sugere a fraude, né? Eu peguei aqui o pessoal da assessoria, a gente fez uma busca de ações trabalhistas. A justiça trabalhista ela é muito fechada a buscas, mas assim nós buscamos por vários caminhos, colocando ali no Jus Navegante, nos sites mesmo dos tribunais, e nós não encontramos notícias de ações trabalhistas dos músicos em face da OSESP. Então, eu fico um pouco preocupada, porque o próprio deputado Tiago reconhece, né, que o trabalho da OSESP é um dos melhores trabalhos, a orquestra é reconhecida internacionalmente, e eu fico com a preocupação da gente, num relatório final,
de certa forma, concluir que toda maneira de atuação, de contratação da orquestra é fraudulenta, porque, a rigor, o que o texto diz é isso. Então, eu acho assim, muito pesado. O relatório do deputado, o subrelatório do deputado Zé Américo, na parte de saúde, vai no mesmo sentido, entendeu? Então, eu acho que esse é um tema que nós vamos precisar debater, porque eu, particularmente, tenho a preocupação de trazer essa sistemática como fraudulenta, prejudicar OS que sejam sérias, prejudicar a orquestra, a OSESP, entendeu? Na medida em que o próprio presidente do Tribunal de Contas do Estado disse que ele já considera normal. Então, assim, eu acho que esse tema é um tema de mérito mesmo para a gente debater, entendeu? Mais complexo do que, por exemplo, dizer, olha, o cidadão disse que não recebia, mas recebe, tem um contrato aqui com uma empresa pelo IABAS de 6 milhões, depois estou aqui, a gente levantou aqui pela imprensa, é uma empresa que já tem contrato com outras OS na região do ABC. Então, assim, isso são questões que a gente pode mandar para o MP olhar, entendeu? Mas a parte dos pagamentos dos funcionários me parece que é um papel que não é nosso. Nem os funcionários ingressaram com ação trabalhista e a CPI pode causar um prejuízo aí, não só para entidades sérias, mas para a própria cultura e para a própria saúde. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado José Américo. Não, eu só queria dizer o seguinte, acho que a deputada Janaína deveria ler de novo o relatório, porque eu li todo o relatório, a assessoria também leu, eu li aqui de forma um pouco precária, mas li. O relatório, em primeiro lugar, é muito bom, o relatório do Aurico, está muito completo, etc. A questão trabalhista, eu acho que está colocada aí, mas a pejotização, fala de pejotização, ninguém está falando de legalidade, estamos falando de precarização, Janaína. É uma lástima que está sendo precarizada o trabalho, mas isso não é ilegal. Agora, aonde eu acho que tem burla, aonde eu acho que tem problema ético? Contratar uma empresa, isso acho que a senhora também deve concordar com a gente, como fez o IAPAS e a SPDM, eles contrataram uma empresa que tornou 600 médicos sócios dessa empresa. Isso, na minha opinião, é uma burla. É uma chicana que só tem como objetivo uma usina de sonegação. Ou seja, para sonegar, eu encontro uma forma de contratar as pessoas de uma forma mentirosa, porque os caras ficam sócios, os médicos se tornam sócios dessa empresa, pagando R$10, e depois que eles saem, que eles são demitidos, eles deixam a empresa que eles eram sócios. Então, na verdade, é uma sociedade, para inglês ver, é uma burla. Então, isso sim eu acho que é um problema ético, isso sim eu acho que é um problema de quarteirização que não deve ser aceito. É quarteirização da mão de obra nesse caso, né? Não deve ser aceito. Tanto o IABAS quanto a HSPDM fizeram isso no hospital de campanha do AMB. O Seconce, nós conversamos com o Seconce aqui, o Seconce não fez isso, né? Eu, inclusive, não citei, porque a gente não cita para elogiar, certo? Então, eu não citei o Seconce, mas o Seconce diz o seguinte, 70% dos funcionários nossos são funcionários nossos, seletistas. A gente contratou empresas de médicos para o hospital de campanha se eu não me engano, do Ibirapuera, contratamos, mas só empresas de médicos, pequenas empresas, médias empresas, só isso. Isso, embora eu lastime, Janaína, eu lastime, mas não é uma coisa legal. E também não é uma bula. Tudo bem, fica por isso, tá? Não é ilegal. Agora, colocar uma empresa que transforma 600 médicos em sócios, pagando R$10, para esses caras receberem a título de lucros e dividendos e fugir da tributação, aí, na minha opinião, uma usina de sonegação,
que deve ser combatida. É uma terceirização de mão de obra inaceitável. Repito, Janaína, você contratar uma empresa de médico, né? Tudo PJ, né? A empresa de médico vai lá, a empresa de médico vai lá e contrata outros médicos como PJ. Eu lastimo, porque é uma precarização, mas não é ilegal. O deputado Wellington Moura não concorda dispensar a leitura do requerimento. Ele passou através do Zap aqui no nosso grupo, não sei se os senhores viram, né? Então, nós vamos jogar as discussões para amanhã mesmo, ver se eles encontram aí o caminho de fazer um relatório único. Mas só para essa comunicação, eu devolvo a palavra ao nobre deputado José Américo. Eu já estou terminando. Eu já estou terminando. Eu queria só deixar isso claro para a Janaína, que uma coisa é a precarização da mão de obra, uma coisa é, digamos assim, a gente, inclusive, eu tenho uma sugestão, Janaína, de que a gente possa limitar a quarteirização dentro das OS. Aí você vai falar, por quê? Porque a quarteirização que é feita é ilegal? Não, não é mais ilegal, mas eu acho que o Estado de São Paulo precisa ter um modelo sustentável. O modelo sustentável, isso aí a gente vai fazer quando nós formos debater a lei, o modelo sustentável é que tem um certo limite. Ou seja, a OS, para se justificar, uma parte do serviço ela tem que fazer, ela não pode simplesmente terceirizar tudo, né, quarteirizar tudo. Então, embora não seja ilegal, é desejável que elas arquem com uma parte do serviço, ela não pode simplesmente passar tudo. E com relação à questão trabalhista, eu repito, a questão da precarização não é ilegalidade. Quando você usa a palavra precarização, você não está falando que é ilegal. Está falando que é uma coisa que não é desejável, que está aviltando a mão de obra, etc., mas isso não é ilegalidade, né? Ilegalidade é o cara montar uma empresa de fachada, mentirosa, e essa empresa ser contratada, oferecer uma mão de obra e o cara fica sócio, e o médico fica sócio da empresa pagando R$10. Isso aí é uma chicana, é uma manobra, é uma usina de sonegação fiscal que a gente não pode tolerar. Isso sim acho que é uma coisa criminosa. E o Ministério Público, aliás, já está investigando. Muito obrigado, é isso. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, nobre deputado Thiago Auri. Só para complementar e concordar com o deputado Zé Américo, eu queria colocar aqui também que quando o procurador do trabalho esteve aqui na nossa CPI, ele disse que haveria, sim, indícios dessa relação de trabalho e que haveria necessidade da investigação. Então, portanto, também a gente colocou no nosso relatório final, deputada Janaína, essa questão da relação de trabalho. Ninguém aqui está fazendo juízo de valor, se há fraude, se há erro, mas a gente está colocando aí na linha do subrelatório do deputado Zé Américo e também pelas palavras do procurador do trabalho. Aproveitar o tempinho que a gente tem, presidente, fazer uma indagação. Não, excelência. Pela ordem, a nova deputada Janaína Pascoal. Olha, eu não tive acesso ainda, pode ter sido até falha nossa aqui, eu interpretei que eu tinha que mandar um termo de acesso à documentação sigilosa para os processos da Pacaembu, e a gente acessou os contratos firmados pelo IABAS. Eu acho que, talvez por erro meu, não tive acesso à documentação bancária. Mas, olhando os contratos aqui, a assessoria identificou que o IABAS teria que pagar, no mínimo, 4.467.000 dos 6 milhões contratados com uma empresa que forneceria alimentação, que é uma empresa que também fornece, tem vários contratos com a Fundação do ABC, saiu na imprensa já. Nessa documentação que o senhor recebeu, que a CPI recebeu do Banco Central, consta se esses 4 milhões foram pagos? Porque no começo da nossa conversa, o senhor falou assim, não, tem um pagamento de 6 milhões. Eu estou achando que é esse contrato de alimentação. Não, excelência. Os 6 milhões é a soma de tudo aquilo que eu expliquei, né? Eu não tenho conhecimento, não sei lhe informar no presente momento desses 4 milhões, se tem lá ou não. Eu falei agora que a nossa secretária das comissões está à disposição lá, a documentação,
para que os senhores busquem lá essa informação, tem que assinar o termo, né? Estou vendo a data que chegou até para informar, mas eu não sei, nobre deputada, informar é uma questão importante que a senhora está lembrando aí para a gente fazer esse levantamento, muito importante. Porque como aparece, na verdade, aparece essa empresa, quer ver? E ela aparece em outros contratos, também com uma OS, que é a fundação do ABC, e é um pagamento significativo de 6 milhões, e aí no contrato tem um pagamento mínimo de 75%, chamou a atenção, entendeu? Aí, por isso que eu pensei, será que eles fizeram esse pagamento? Será que forneceram alimentos por 6 meses? Eu acho que os hospitais nem ficaram em pé 6 meses, ficaram? Deu 6 meses? Que eu saiba, não, excelência, pelo menos pelas informações. A informação, me deram a data aqui, foram comunicadas às senhoras e senhores deputados, dia 12 de novembro, sobre a chegada desse documento de sigilo bancário. Eu informo também a todos aqueles que nos veem e nos ouvem, são milhares de documentos que foram requisitados aqui pela CPI. Né? Então, é uma documentação farta, que a assessoria limitada de cada deputado, não limitada pelo conhecimento, pela instrução, mas até pela quantidade de documentos temos, cada deputado está se debruçando em parte desses documentos para avaliar tudo, né? Então, são milhares, centenas de documentos que chegam todos os dias. Afinal, nós fizemos 28 reuniões de trabalho, 21 oitivas de depoentes, com assessores, inclusive, uma diligência que foi importantíssima, depois daquela diligência no Hospital de Pedreira, a Secretaria de Saúde do Estado rompeu todos os contratos com a Pacaembu, né? Isso foi noticiado aí na imprensa, eu tomei conhecimento hoje, inclusive, ou seja, foi só a CPI dar um pulinho lá no hospital, fazer aqueles levantamentos, descobrir aquilo que nós descobrimos, questionando, e a Secretaria de Saúde já rompeu todos os contratos com a Pacaembu e contratou parte a Fundação ABC, emergencialmente, a outra, Sejan, é uma outra que assumiu parte também, são 6 contratos, né? Foram 106 ofícios expedidos solicitando informações, só na Secretaria de Cultura, de contratos que vieram, são milhares, mas milhares mesmo. Então, é difícil todo mundo fazer esse levantamento. Estou até dando aí uma resposta a todos aqueles que nos veem, nos ouvem, né? Os 60 requerimentos protocolados pelas senhoras e senhores deputados, 55 foram aprovados, 46 foram atendidos na sua totalidade, né? 2 requerimentos atendidos parcialmente, desses 9, 7 ainda não foram atendidos, né? Tem dezenas de e-mails, milhares de documentos, que a gente pode, ao fim dessa CPI, continuar se debruçando ainda. Afinal, senhoras e senhores deputados que compõem essa CPI, as comissões temáticas da Casa, podem ir buscando informação. O que a gente aguarda dessa CPI é que a gente possa trazer aos colegas deputados aí uma nova legislação, o aprimoramento de uma nova legislação para que o recurso público seja melhor utilizado, sem vazamento, sem enriquecimento ilícito do que a gente tem visto aí, né? Mas, pelo que eu vi, acho que seria importante aí um debate, já que nós não colocamos em discussão nada, até porque não foi feita a leitura, da mesma forma que o deputado Tiago Alvi, que o Wellington Moura estão fazendo, o Tiago também fazer com a nobre deputada Janaína, que é profunda conhecedora, sobre esse assunto de pejotização, dar um delineamento melhor, mais conclusivo, né? Ou não, para toda essa questão.
E aí a ideia, então, é a gente dar por encerrada essa sessão e iniciar uma sessão amanhã, para a gente fazer aí a leitura de um relatório, ou de 2 relatórios, ou se mais algum relatório ainda for apresentado. O que os senhores acham? Os senhores concordam? Eu praticamente já li os 2, e eu vejo assim muitos pontos de identidade, né? Tem uma diferença de estilo que é natural, os 2 estão muito bem escritos, mas eu vejo muitos pontos de identidade. Será que o deputado Wellington não consegue assim destacar o que é que ele acha que está faltando no do Tiago, que ele quer que tire do dele e coloque no do Tiago? Entendeu? Porque eu estou um pouco em dúvida de saber qual é a divergência entre os 2. Então, pela ordem, senhor presidente. Não, excelência. Então, deputada, eu só não terminei ainda de ler o do deputado Tiago Aurich, mas eu vejo que eles são muito iguais, estão bem, por mais, como a senhora mesmo explicou, mas que a parte de escrita está diferente, mas eles têm o mesmo preceitos aí de linha, de raciocínio. Então, é o que eu disse, talvez, se eu entrar num acordo, talvez com o deputado Tiago Aurich, o relator, ele possa acrescentar algo que já está acrescentado no meu relatório, eu retiro o meu relatório e a gente aprova o dele. Para mim não há problema nenhum. Acho que a gente tem que aprovar um relatório nessa CPI, até diante de tantas pessoas que nós ouvimos e mentiras que, infelizmente, a gente também teve que aguentar aqui na CPI, de algumas pessoas que trouxeram relatos mentirosos e que a gente tem que, então, aí, colocar nesse relatório. Tá? Obrigada, deputado. Muito bem. Bom, então vou dar por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença e a contribuição de todas as senhoras e senhores deputados. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.